Olá, seja muito bem-vindo ao Sim de Guardas SP. Estamos começando mais um programa Fique por Dentro. Mas antes de tudo, o companheiro Vilar vai dar o recado. Exatamente, Márcio. É aquele recado para você que ainda não é inscrito. Como assim você não é inscrito? Inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe, ó, você tem ali, ó, na palma da sua mão, fique por dentro, sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like pra gente. Neste bloco aqui, nós vamos tratar de um assunto que nós já tínhamos começado a tratar, não por esse motivo, mas um conjunto de problemas com a reunião passada que nós tivemos lá com o Sim, Comando Geral, né, Márcio? E que, entre outros assuntos, obviamente envolveu também a questão da DEAC, né? sim, sim. E agora, vamos dizer, essa última reunião refinou um pouquinho mais o assunto, né? Exatamente. Até mesmo porque, ô Vilar, surgiu um boato no WhatsApp, né, uma fake news no WhatsApp, falando de algumas alterações da DEAC que não são verdadeiras, né? Sim, As pessoas até me perguntaram, pô, Márcio, será que isso é verdade? Eu falei assim, olha, eu sei que a Suplan está estudando DEAC, até mesmo porque tem duas modalidades novas de DEAC, que é a estratégica e a noturna, né? exato. Mas eu não sei o que eles estão estudando, então eu não posso dizer pra você nem que é verdade, nem que é mentira, Que inclusive nós né? tratamos aqui, né, de que eles teriam que colocar isso no sistema lá Sim. para parametrizar nos novos formatos, enfim, né? Mas a verdade é que criaram uma maluquice lá falando que ia aumentar o intervalo para 6 horas, que ia tirar um monte de coisa, que ia colocar, passar para polícia militar, sei lá. Criaram uma mensagem lá, uma fake news no Sim, WhatsApp, né? Aí o superintendente Previato nos atendeu, juntamente com o inspetor de agrupamento André, e nos mostrou lá o sistema novo que eles prepararam. Show de bola, viu, Vilar? sim, Show de bola. Assim, como todo sistema novo, está sujeito a ter que fazer alguma alteraçãozinha, alguma coisa assim, mas ficou bem melhor do que estava, sim, né? Então, e explicou para a gente como que vai funcionar, principalmente essa questão da DEAC da região estratégica, a DEAC do serviço noturno, né? sim. Vamos começar aqui desmistificando algumas coisas. O intervalo de 4 horas não será alterado. O intervalo permanece sendo 4 horas, ou seja, você trabalha de manhã das 6 às 18, você consegue fazer no mesmo dia a partir das 22 horas. A partir das 22 não, só tem 22, não tem mais o horário das 23, e aí é um problema de sistema mesmo, Sim, porque a DEAC não paga 7 horas, ou ela paga 8 ou não paga nada de serviço noturno, né? exatamente, né? E tinha aquela questão o horário do período noturno, se até às 6 e estava avançando até Exato. às 7, né? Então. Aí, então, o intervalo, 4 horas. O intervalo, 4 horas. E quais serão os horários de atividade DEAC? Quais são os horários? 6 às 14, 7 às 15, 10 às 18, 11 às 23, 11 às 19, 11h30 às 19h30. Tem outro horário que acho que é das 15 lá, tem pouquinho vaga lá espalhada, mas tem. E das 22 às 6. Esses são os horários. Eu acho que deve ter algum outro horário intermediário que eu tô esquecendo, mas tem. O que o comandante da Suplan fez? Ele ligou para cada um dos chefes de unidade e falou com cada um dos chefes de unidade: eu quero saber quais horários você precisa, quantas vagas você precisa em cada horário. Cada chefe falou a sua demanda. Sim, Então, aquela unidade que precisa do horário das 11h30 às 19h30, que tem demanda nesse horário, que tem procura, vai manter a vaga das 11h30 às 19h30. Obviamente que se não são todas as vagas preenchidas, tem ociosidade, ele vai tirar as vagas ociosas e vai distribuir nos outros horários, sim. principalmente das 6 e das 22. Mas o horário das 11 permanece. Ah, tem o horário das 14, desculpa. Esse tinha esquecido. Voltou o horário das 14, que inclusive captou vagas nesse horário das 11. Mas mantém o horário das 11, mantém o horário das 7, mantém o horário das 6. Sim, Então, cada unidade falou lá para a Suplan qual que era a sua necessidade. exato. Uma novidade interessante, Vilar. Vamos lá. O nível 3 e nível 4 não concorre mais vaga com o nível 1 e nível 2. Bom, muito Então, bom. não existe a possibilidade, por exemplo, de uma inspetoria abrir 3 vagas e abrir lá 3 IDs marcarem. Sim, Porque as vagas deles agora serão diferentes. Eles vão marcar lá, a vaga dele vai estar reservada para ele e a vaga do nível 1 e 2 reservada para o nível 1 e 2, para não acontecer descalabros que já aconteceram anteriormente. que faz muito né? sentido, né? Sim, sim. E a vaga do nível 4, que ela era regionalizada, ia no comando operacional, agora vai ser direcionada para a SOP. Entendi. Então, o nível 4, inspetor agrupamento, o inspetor superintendente que for fazer a DEAC, ele assume na SOP, né? E depois ele É distribuído. direciona lá conforme a necessidade da SOP, a SOP vai direcionar esses inspetores superintendentes. Outra novidade boa. Mais uma coisa,
A Suplan aumentou o número de vagas em 20% aproximadamente. Todas as unidades ganharam vagas. Sim. Todas. Obviamente que a unidade que não tem preenchimento, depois vai acabar perdendo essas vagas aí. Exatamente. Mas em todas as unidades abriram vagas. E o que é interessante, Vilar? A gente tinha 1.500 vagas por dia. Dessas 1.500, a gente tinha agendamento de mais ou menos 1.200 e preenchimento de 900, certo? O orçamento da SMSU ele é voltado para 1.500 vagas. Só que nunca deu 100% de preenchimento. O que a Suplan fez? Aumentou o número de vagas, esperando que, tipo assim, tem 1.800 vagas, preenchendo 1.500 eu tenho 100% do preenchimento. Sim. Entendeu? Se passar de 1.500, vamos supor, abrir 1.800, Sim. preencheu 1.600, vai estourar o orçamento, não vai? Só que pede suplementação. Exatamente. Eles Legal. demandam a Legal. secretaria com pedido de suplementação. Mas é bem provável que deve ficar perto dos 1.500 mesmo, principalmente agora com a DEAC região estratégica, que ela é um pouco mais, né, chamativa e tal, né? Exatamente. E aí nós vamos bater os 100%, né? Exatamente. De ocupação. A ideia é ocupar 100% das vagas, né? Sim. Então foi uma iniciativa maravilhosa. Todas as unidades tiveram aí aumento de vaga, principalmente no horário das 6, das 22 e das 14, né? Lembrando que se a sua unidade não tem mais vagas do que precisa, converse com o seu chefe, Exatamente. porque ele foi consultado, né? Então seu chefe foi consultado do que ele precisa, tal. Foi até legal porque algumas unidades fizeram coisas bem específicas mesmo, né? E falou assim, ó, aqui eu preciso disso, não preciso daquilo. Foi show de bola essa conversa que a Suplan teve com os chefes de unidade. Sobre a região estratégica, Sim. o sistema, quando você for fazer o agendamento lá, ele vai estar lá escrito assim, DEAC região estratégica CE, DEAC região estratégica Moca, DEAC região estratégica VM. né, Vila Mariana, DEAC região estratégica Pinheiros. E aí você vai selecionar lá a vaga que você quer e você vai se apresentar no posto. Não tem mais apresentação na unidade, para a região estratégica. Presta atenção. Se você assinar lá, DEAC região estratégica, CE, e o posto que você escolheu lá for, por exemplo, a Praça da Sé, que é Praça Ramos, mais Praça da Sé, desculpa, Praça Ramos não, Praça, aquela do Fórum. João Mendes. Praça João Mendes e Praça da Sé. Acho que é um posto só. Se você escolher esse posto, e você escolher lá, por exemplo, o horário das 6 às 14, 6 horas você tem que estar lá no posto. Você não vai tirar a base, tirar a falta na base para depois ir para lá. Você vai direto lá. Vai direto para o posto. Alguém da base vai ter que estar lá para tirar sua falta. É porque não vai ter horário das 6 nesse caso. Acho que começa às 7. Por quê? Qual que é a ideia? É colocar alguém do ordinário lá às 6, para quando o colega chegar às 7, ter lá alguém para tirar a falta. Sim. Aí ele vai puxar lá das 7 às 15. Depois ele volta para a unidade? Não. Direto para casa. Né? Tem uma coisa que a gente precisa assinalar aí, né? Principalmente para aqueles policiais que eventualmente precisam de algum material da unidade. Sim. Né? Assim, cautela de arma a gente já está, né, praticamente resolvido, né? Zerado. Cada um leva o seu equipamento para casa e tal, né? Já está cautelado. Mas se você tem que estar, vamos pegar o horário das 6 horas da manhã na Praça da Sé, você não pode estar 6 horas da manhã na unidade. Exatamente. Vai dar problema. Vai dar problema. Na hora que você chegar lá no posto de serviço, repetindo, né, como o Márcio bem colocou aqui, é para o posto estratégico, a DEAC estratégica, né? Então, eu acho que talvez dando certo, Márcio, isso vai começar a virar uma espécie de tônica, né? E vai facilitar, né, a nossa vida. Exatamente. Você está escalado no posto X lá, ao invés de ser para a unidade, você vai direto para o posto, né? Acho que é bom para todo mundo, né? Sim, até mesmo porque vamos colocar aqui, como por exemplo a Sé mesmo, né? Sim. Você imagina assumir lá na Avenida do Estado, onde que era o Detran, para depois subir para a Praça da Sé. Agora não, você vai direto para a Praça da Sé, puxa seu posto lá, né, de acordo com o horário que você assinalou, e depois de lá você vai para casa, você não volta mais para a unidade para tirar a falta, nem para assinar, nem nada. Nenhum deles. Sim. Na região estratégica, todo mundo vai embora direto. Agora, e na vaga da unidade normal? A vaga da unidade normal permanece aquela rotina que você tinha. Você assume na unidade, né? Assina lá o papel lá, vai para o posto que eles direcionarem, né? E aí eles direcionam tal, vai para o posto, assume viatura tal, e depois encerra, tá? Pode encerrar na unidade, ou se tiver mais de 2, 3 pessoas no posto, uma parte vai embora, o outro volta para assinar lá. Assinar, isso. Então a rotina da unidade continua. Agora, dessas estratégicas, vai ser dessa forma. E a DEAC serviço noturno, mesma coisa. Você assinalou lá, já vai estar escrito assim, acho que é DEN, se eu não me engano. Aqui eles criaram siglas, DEM, DN e tal. DN, se tiver escrito DN, que é noturno, você pode assinalar, você vai receber ela majorada lá dos 20%, né?
O que é interessante também, Vilar, algumas DEACs que eram específica, por exemplo, a academia de formação, acho que ela era específica para o público interno da academia de formação. Ela passou a ser vaga aberta a todo o público que pode ali se inscrever. Porque Legal. a academia de formação, para ela ser estratégica, ela teve que se tornar um posto da Moca. Sim. Então ela passa a ser estratégica porque é um posto da Moca, e quem marcar a academia de formação lá na DEAC consegue fazer ela como estratégica. Legal. Isso aconteceu também com a CETEL. A CETEL acho que tinha aquele perímetro ali que engloba a rua do Comando Geral da Guarda, tal, era a vaga da CETEL, passou a ser CE, Sim, porque passa a ser estratégica. exatamente. E aí as pessoas assinalam lá na estratégica, vai fazer a mesma DEAC que fazia quando era CETEL, só que agora vai fazer ela majorada de 30%, né? Legal. Assim, o sistema ficou show de bola. Não tem mais agora bizu, tá? Não cai em bizu. A informação é oficial, porque o sindicato é uma entidade representativa que se reúne com uma entidade governamental, que é o Comando da Guarda. A gente não vem contar mentirinha para ninguém. Exatamente. A gente vem contar o que a gente ouve. Seja bom, seja ruim. O que a gente transmite é a mensagem, né? Nós não falamos aquilo que você quer ouvir. Nós falamos aquilo que é o fato. Sim. Né? E o fato, né, às vezes pode ser bom, às vezes não, mas é Sim. o fato, né? Exatamente, Vilar. Aí, por fim, quando que serão os agendamentos? O primeiro agendamento, quando vocês assistirem o programa, já foi, que é na sexta-feira, que é para os diaristas. Exato. Então, na sexta-feira, a gente está gravando na quinta, na sexta-feira, o dia 23, né? Sim. Os diaristas agendam, aí passa 24 e 25, que é sábado e domingo. Na segunda-feira, que é 26, o plantão, eu não sei se é par ou ímpar, mas um plantão agenda. Na terça-feira, o outro plantão agenda. Exato. Essa é a programação. Pode ser que sofra alguma alteração? Pode ser, porque a DTIC ainda tem que fazer o sistema, tudo lá. Vai ter que sair uma ordem de serviço regulamentando isso. Sim. Uma ordem interna do comando, falando quais são os postos estratégicos. Essa orientação de se apresentar direto no posto vai estar na ordem interna. Sim. Né? Deve ser publicada na sexta-feira, no mesmo dia que abre lá as inscrições para os diaristas. Pode ser que sofra alteração? Pode ser. Mas está caminhando bem, porque a Suplan fez um excelente trabalho. Legal. Nós temos que parabenizar aqui o IS Previato, o IA André e toda a equipe de Suplan que deu suporte para fazer isso acontecer. Aliás, eu até estou devendo pro Previato, porque assim, no carnaval o Previato trabalhou pra caramba, cara. Pra caramba. Aliás, o Previato é sindicalizado, né? Eu devia estar indo lá cobrar o horário de trabalho dele, que o coitado entrava às 5 da manhã, cara, e dava 22, 23 horas, o cara tava na lida ainda. Foi. Mas por que ele fez isso? Para garantir que o trabalhador na ponta não tivesse problema. Sabe por que ele fez isso, Márcio? Porque ele foi guarda de carreira. Sim. Ele entrou lá como... Ele já passou o perrengue, Mangaliza, né? Nós éramos Mangaliza, né? Não tinha nada, né? Tinha um risquinho só em um dos braços, né? Só no braço esquerdo. Quando eu entrei na guarda, a divisa era uma só no braço esquerdo. Então ele passou por isso. E hoje ele tá no nível de alta gestão da guarda com conhecimento de como é que funciona, né? Sim. E aí ele se empenhou lá, ele trabalhou na logística do carnaval, né? Sim. Então, de distribuição de material e tal, assim, ele, os meninos que trabalham com ele, ralaram pra caramba, ralaram pra caramba, mas assim, o serviço foi de excelência porque nós não tivemos problema quanto à logística. Exato. Né? A gente teve algum problema pontual lá que a gente já assinalou no programa anterior, mas quanto à logística a gente não teve problema. O planejamento, né? Um pouquinho ali na execução, mas o planejamento foi bem feito. Então, e uma coisa assim que a gente até conversou sobre isso, é que assim, não sobrou material. Isso significa que todo o material foi utilizado. Exatamente. Quando sobrava material, não é porque comprava mais. Faltou é porque, para alguém, né? Exatamente. Lá na ponta alguém deixou de receber. Recebeu, exato. Então, uma falha logística. Exatamente. Se não sobrou material, significa que o serviço foi bem executado. Agora, né, tô kit com o Previato, já te fiz o elogio, porque ele trabalhou pra caramba no carnaval mesmo, né? Aliás, gestão do comando geral, subcomando, SOP, Suplan e SAI, show de bola, a gente não tem o que falar. Sobre a DEAC é isso, esperamos agora no próximo agendamento, pode ser que dê algum problema, a gente liga lá correndo pro Previato, deu um probleminha tal, resolve pra gente e tal, tem certeza que ele vai ser muito solícito a solucionar, né? Não dá para abrir as vagas no final de semana, porque se der problema no sistema, não tem quem arruma, né? Exatamente. O pessoal da DTIC é diarista. Exatamente. Né? Aí não tem quem arruma, vai gerar mais transtorno do que solução. Exatamente. Né? Tem que ser durante a semana mesmo. E aí, a partir do mês de março, se Deus quiser, já está tudo redondinho e as coisas vão voltar a funcionar normalmente. Então,
as notícias de DEAC são boas. Eu até falei para um colega lá no grupo, falei assim, cara, eu confio no trabalho do Previato. O Previato conhece a rua, ele não tá aqui para atrapalhar ninguém. Exato. Ele tá aqui para fazer um bom serviço, um trabalho que facilite a vida do guarda, né? E o que a gente vê é isso, que aumentou o número de vagas, mantém um intervalo de 4 horas, a DEAC estratégica, você sabe que ela é estratégica e você já vai se voluntariar para ela como estratégica, e tem vaga pra caramba de estratégica, viu? Eu olhei lá o quadro de vagas assim e falei assim, caramba, tudo isso, cara, tem vaga pra caramba de estratégica. Dá pra todo mundo aí ganhar aí pelo menos, né? Não vou falar que você vai conseguir fazer as 10 estratégicas, Né? mas pelo menos umas 3, 4, 5 aí por mês. Não precisa ser zóio de Lula, né? Dá pra dividir ali, né? Exatamente. Vamos dividir, né, gente? Então, a notícia sobre DEAC foi essa, tá? É, assim, bastante... pra gente, bastante satisfatória, né? A gente foi lá pra tratar de uma coisa que é uma... Como que eu vou fazer? Problema de saúde, numa problema unidade, de saúde, né? né? Acho que não chega nem a ser epidemia ainda, porque não contaminou muita gente. Mas é uma contaminação, né? A IOP tem bastante colega da IOP lá sofrendo lá com contaminação de algum tipo de bactéria que afeta a pele, afeta as vias nasais e tal. E não dá para saber se essa bactéria tá lá na unidade porque é do lado de uma usina de compostagem ou se tá lá onde que eles atuam, que é na Cracolândia. Sim. Né? E aí a gente vai ter que fazer toda uma discussão ainda para chegar a isso. Espero contar com a CIPA da IOP, né? Sem dúvida. Para resolver esse problema. Sem dúvida. E avançar, né? Porque se o colega está se contaminando durante o serviço, tem que ser doença ocupacional. Com né? certeza. Tem que ser doença ocupacional, ter todos os direitos decorrentes dessa doença ocupacional, até porque essas bactériazinhas aí, se vacilar, mata, viu? Então a gente espera que, na verdade, resolva o problema, mas se você não documentar agora e o policial tiver uma sequela lá na frente, ele pode ser prejudicado, funcionalmente falando, né? Sim. Então tem que documentar agora, né? Aliás, eu trouxe uma quentinha. Show. Não tá na pauta, mas eu trouxe uma quentinha. Chegou protetor solar, tá? A bisnaguinha lá, FPS 60, fator de proteção solar 60 e mais. Ele vem com repelente, Show. tá? Já tá na DAI. Quando que eu vou receber, Márcio? Calma. Provavelmente na próxima semana a DAI já tá junto com a Suplan fazendo o planejamento da distribuição. Mas já chegou lá, acho que 4 mil e poucas bisnaguinhas lá de protetor solar. Logo, logo tá na mão do policial aí, na ponta, onde precisa realmente ser utilizado. Eu lembrei disso porque eu lembrei da dengue. E ele vem com repelente, né? Exatamente. Então, assim, pelo menos do horário de trabalho ali, a gente vai ter um pouco mais de proteção. Tranquilidade, né? Exatamente. É isso aí. Quero aproveitar aqui, Márcio, pedir um favor aqui aos nossos policiais da Guarda Civil Metropolitana. Não me mandem áudio do Mequetrefe, pelo amor de Deus, me ajuda aí. O Mequetrefe fala as asneiras dele lá, né? Os bizu, as idiotices, e o pessoal fica mandando áudio pra mim. Então, pessoal, ô Vilar, tá aqui, ó. Por favor, não me mande. Sabe por quê? Porque ali não tem nada que agregue. Não tem nada que a gente tire de conhecimento e não tem nada que a gente tire para poder melhorar a guarda. Então, assim, se você recebeu, beleza, aí quebra o meu galho. Não manda para mim, não. Eu sinceramente, eu prefiro ligar lá no Cartoon Network e assistir a Iana Hard. Lembra do desenho da Iana Hard? Melhor, né? Céus, vida. Mais produtivo. Pelo menos é engraçado você dar risada, né? Eu também não escuto. Me manda um áudio de 10 minutos, cara. Se não for algo muito importante, é difícil, né? Cavaleiro Mequetrefe escreve. Não manda pra gente não, porque isso aí não serve pra nada. É isso aí. Neste bloco aqui, nós vamos falar de uma iniciativa, né, que é ela é extremamente importante no mundo que nós vivemos hoje, né? E eu acho que a participação, o bloco, você já viu aqui o título, né, tem que ser isso mesmo. Todos contra o assédio, não é verdade, Marcião? É isso aí, Vilar. Nós participamos hoje, eu, a Aline e o Rafael, né, de um evento da Controladoria Geral do município, um evento que fala sobre assédio sexual e assédio moral na administração pública e que contou com a presença de várias autoridades. O controlador do município, Dr. Daniel Falcão, estava lá, a ouvidora do município, doutora Maria Lumena, estava lá, e fora isso, várias outras autoridades. Uma professora da PUC que deu aula para mim, Lucinéia, estava lá presente, né? Matei a saudade, dei um abraço lá na professora e tal. Mas foi um evento para falar assédio sexual e assédio moral como ferramenta de gestão, o combate ao assédio moral e assédio sexual como ferramenta de gestão no município de São Paulo. E ali eu vi dados importantíssimos, principalmente pelos palestrantes e pelo público que estava presente. O público estava presente, assim, 95% dos servidores municipais, né? E eu ouvi umas coisas assim, umas bizarrices, que eu achei que eram exclusivas da guarda. Ufa! Mas não é, cara. Terrível, né? A educação consegue, assim, se não tiver igual, tá até pior.
na educação, a saúde e as subprefeituras também têm muita denúncia de assédio. De qualquer forma, a professora, a doutora Maria Lumena, ela falou sobre... agora no site da ouvidoria tem um linkzinho lá que tem todos os registros, né? Todas as estatísticas de atendimento da ouvidoria. Legal. E a gente consegue fazer o ranking das unidades mais assediosas, por exemplo, que tem mais denúncia e tal, né? Exatamente. A Secretaria Municipal de Segurança Urbana está em 3º lugar. Terrível isso aí. Primeira, educação. Só no mês de dezembro, a educação teve 90 denúncias de assédio moral ou sexual. A saúde teve 45, a segurança urbana teve 13, só no mês de dezembro, né? Aí as pessoas podem falar assim, poxa, então ocorre menos assédio na segurança urbana do que nos outros? Não é isso. A questão é que a gente denuncia menos. Subnotificação, né? Por causa da hierarquia. Sim. Por causa da facilidade de remoção. Sim. Por causa da troca de horário e por causa da gratificação de região estratégica. Para não falar um palavrão. Tem que segurar, né? Tem que segurar, mas é verdade. Porque a gratificação de região estratégica de R$ 1.900 faz o guarda engolir sapo. O guarda engole um sapo do tamanho de um jabuti. Sapo boi. Para não reclamar, porque ele está numa unidade que recebe uma gratificação. Então, nessas unidades, o assédio ocorre e o guarda não denuncia porque ele tem medo de ser removido. Exatamente. Mas eu quero te dar uma boa notícia, para você que trabalha especializada principalmente. A ouvidoria, ela tem acesso ao sistema SIGPEC. Significa dizer que quando você protocola uma denúncia na ouvidoria, se você for removido, eles vão saber. E a própria ouvidoria, de ofício, já vai perguntar por que você foi removido. Exato. Foi um ato de gestão para separar o assediador do assediado? Eles vão perguntar. Entendeu? E quem está lá na sua unidade vai ter que responder. Porque se a vítima foi removida... tem alguma coisa... Alguém vai ter que responder. Isso, tem alguma coisa acontecendo. Legal. Né? E isso para o assédio moral. Para o assédio sexual, de ofício já remove o acusado de ser assédio sexual, né? Sim. Então, de ofício já acaba removendo ele. Mas, de toda forma, esses eventos são importantíssimos. A EMASP, ela tem um curso, todos os meses abre vaga para esse curso, que é Ferramenta de Gestão contra o Assédio Moral e Sexual. Você entra lá no site da EMASP, todos os meses abre esse curso. São 12 cursos por ano. Então, todos os meses tem esse curso. Recomendo que façam esse curso. Sabe por quê? Porque a EMASP, ela acaba até captando as necessidades operacionais da administração pública e moldando no curso. Sim. Né? Os instrutores lá fazem parte da ouvidoria ou da controladoria e eles vão acabar moldando e levando essa demanda para o órgão que fiscaliza. Sim. Né? Agora, nós, guardas municipais, guardas civis metropolitanos, precisamos perder o medo. Nós precisamos perder o medo. O estigma do X tem que ser superado na Guarda Civil Metropolitana. Porque senão a gente não profissionaliza. Exatamente, a gente não melhora. Fica nesse negócio assim, eu não vou denunciar porque eu tenho medo, eu não vou denunciar porque vai mudar meu horário. Quando a gente fazia bico, Vilar, tinha realmente um receio, porque assim, te mudava do plantão, você perdia o bico. Exatamente. Você ficava agora sem é nada. DEAC, você marca no plantão contrário. Então, assim, a gente precisa perder esse medo de escrever. Exatamente. E outra coisa, você que vê um colega sendo assediado, se você não for testemunha, eu não vou nem dizer que você não é colega, eu vou dizer que você é um péssimo profissional. Porque você não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Exatamente. Você está vendo o colega sendo assediado, você tem que ser testemunha dele. Porque hoje é ele, mas amanhã, meu amigo, é você. Isso. Hoje é ele, amanhã é você. Nós tratamos lá, foi aberto ao público falar, né? Nós falamos da celeridade, tanto a controladoria, quanto a própria ouvidoria, quanto a própria Corregedoria Geral da Guarda Civil Metropolitana, nós temos problemas com celeridade. Essas denúncias, elas não são apuradas rapidamente. Sim. A doutora Maria Lumena justificou, ela falou assim, olha, o problema é que quando o caso é complexo, Márcio, ele obrigatoriamente passa pela Procuradoria-Geral do município. Sim. E a Procuradoria-Geral do município tem 1 bilhão lá de demandas para atender. Prefeitura inteira. Então eles acabam realmente... A burocracia aumentando, freia ali a celeridade. Aumenta um pouco o prazo para resolução, né? Mas eles falaram que estão estudando melhorias para isso, alterando a lei ou alterando o decreto. Então a ouvidoria já está de olho nessa questão, justamente para diminuir o intervalo entre a denúncia e, se for constatada a infração,
a punição. Exatamente. Tudo isso está sendo muito, muito bem acompanhado. E, por fim, eu não podia perder a oportunidade, convidei a doutora Maria Lumena a estar conosco aqui no Sindiguardas Show. e participar do programa, né? Ela falou que ela tá ok, ela tá disponível, a gente só precisa acertar a agenda, né? Sim. Então eu vou oficiar, fazer um convite formal para ela. Sim. Ela ter na agenda, ela vem aqui explicar tudo isso que eu falei para vocês, mas com palavras de ouvidoria, né? Ela conhece os termos técnicos e tal. Para todo mundo na guarda, né? Porque Sim. assim, às vezes a gente tinha brincadeiras do passado que elas não cabem mais hoje. Aham, Você tinha é comportamento verdade. do passado que hoje não cabe mais, né? Então, assim, as pessoas precisam, às vezes, se policiar, né? Porque tem assim, você tem a maldade, existe a maldade, Sim, e existe vamos dizer assim, eu vou chamar de deslize, vai, que é uma falta de percepção, uma falta ali de bom senso, né? Mas hoje não cabe mais. O princípio hoje tem que ser o quê? Respeito. sim. Respeito o princípio, né? Então, ou seja, acho que vai ser muito interessante a vinda dela aqui, que principalmente para os gestores, né? Nós tivemos aí essa semana aqui um desenrolar lá na Norte, né? De uma coisa que é o óbvio do óbvio, né? Porque quando é o óbvio do óbvio, para mim, só resta a maldade. Má fé. Má fé, né? Então, se o servidor vai lá e faz um documento lá, olha, né? Em janeiro de 2024, olha, em fevereiro eu estarei cursando Nível né, superior. nível superior presencial de dia. Aí na realocação, a reengenharia lá, pega essa pessoa e tira da noite e põe de dia. Beleza, não tem problema. A necessidade da guarda às vezes exige, né? É inquestionável a necessidade de serviço. Contudo, todavia, não obstante, quando chegou ali no dia da aula, não houve resolução. Sim. Não houve. Assim, não tem um documento? O documento está protocolado? Vai falar para mim que a administração não viu que o documento está protocolado? Né? Felizmente, viu, Marcelo? Felizmente, o Comando Norte tem sido uma excelente ferramenta de resolução de problema. Sim. Né? Então a gente tem, às vezes, um problema pontual ali em algumas bases da Norte, mas o IS César, né? Ele põe a mão dele ali para consertar, para resolver. Eu fico até, às vezes, eu até brinco, né? Falo, eu acho que esses chefes de unidade, alguns deles, não estou generalizando, mas alguns chefes de unidade, eu acho que eles querem derrubar o prefeito. A vontade deles é derrubar o Ricardo Nunes. Porque, veja bem, se a gente tiver um número de problemas elevados, nós vamos ter assim, né? A gente tem aqui o Fique por Dentro, então nós estamos falando aqui dentro de um bloco, aqui nós estamos dando um exemplo, né, de uma unidade da Norte. Porque se não tivesse resolvido, essa unidade tinha nome e endereço. Sim. Né? Então nós estamos dando um exemplo de que aconteceu alguma coisa e de que o Comando Norte, né, o IS César, né, foi lá e consertou e, graças a Deus, resolveu lá a vida do policial lá na ponta da linha. Né? Agora, se não tivesse isso daí, a gente tinha que tomar uma medida mais drástica. Sem dúvida. E a medida mais elevada ainda, principalmente no ano eleitoral, é pegar esse tipo de problema e começar a levar para emissora de televisão. Sim. Então, ou seja, se houver um excesso de problemas sem resolução, o que o sindicato, a defesa dos trabalhadores tem que fazer? Tem que gritar. Né? Exato. Tem E que aí expor. Então, aí eu fico pensando, será que esses inspetores, né, esses assediadores, não tem o termo para usar, o cara que quebra o banco de unidade, né, porque ele chegou lá e aí ele encontrou um guarda dormindo no banco de unidade. Então vamos dizer que esse guarda estivesse no horário de serviço, estava cometendo lá uma transgressão. Então ele tem que ser apontado lá. Né? A disciplina pede isso. Estar se atendo a coisa alheia ao serviço. Está lá no RD, não tem o que fazer. Agora, tem aquele guarda que saiu de serviço. E aí ele vai dar uma descansada para ele assumir a DEAC. E tinha lá um banco na unidade. Né? Um lugar lá com uma iluminação mais amena, o cara apaga a luz, ele consegue descansar lá dentro do alojamento, porque a boa parte do efetivo está no policiamento na rua, então ele consegue fazer o descanso dele ali para ele assumir a DEAC ali. Aí o iluminado vai lá e quebra o banco da unidade. Quebra o banco da unidade. Uma unidade que não tinha controle de entrada porque era aberta, exposta para a rua. Só pode ser maldade, né? Só pode ser maldade. Então eu torço muito da vinda dela para cá, porque às vezes a gente falando tem um impacto. Né? O santo de casa não faz milagre. Uhum. Agora, quando vinha o santo da ouvidoria, sim, aí muda de figura, né, Marcelo? Ô, Vilar, você falou esse negócio do banco da unidade, a única coisa que passa na minha cabeça é, será que ele não usa mais o banco?
né? Não, não usa, porque lá na sala dele tem um sofá, Ah, entendi. né? Na Entendi. sala dele tem um sofá. Mas na sala no alojamento, porque assim, quebrou o banco. Aí como é que o cara que vai assumir o serviço, onde ele senta para vestir a bota, Então. né? Aí tem que vestir em pé. É. Olha o nível de maldade, né? E fora isso, eu imagino que seja um móvel público. Deve ser do Então. município, né? Você vai lá e deteriora um bem do município lá e tal. Mas você falou sobre o respeito, Vilar, e você usou um exemplo, né? De que piadas, apelidos, essas coisas não cabem mais. Isso foi tema da palestra. Show. Uma das palestrantes, eu não vou lembrar o nome dela, mas ela é uma advogada, ela é da Escola Superior de Advocacia da OAB. Ela falou justamente isso. Ela falou assim: olha, eu ponho lá no canal de televisão e eu gosto de assistir aqueles programas da década de 80. Sim. E ela até falou assim: os Trapalhões. Você vê as piadas que a gente dava risada na época Sim. dos Trapalhões, faz hoje, dá processo. Exatamente. Principalmente o coitado do Mussum. O Mussum era alvo de piadas que hoje é racismo. Exatamente. Né? Tem Mudou. a tipificação, né? Mudou o contexto. É. E a fala da doutora, assim, bem conveniente, aliás, ela fala assim: não é questão de mimimi, é questão de necessidade, Exato. é questão de pertencimento, né? Hoje não cabe mais o que cabia naquele momento, né? Exatamente. Talvez por falta de informação e tal. E é importante que ocorreu essa mudança. É importante que tenha ocorrido e tal, justamente porque a gente passa a respeitar mais cada pessoa dentro da sua individualidade. Exatamente. Né? Isso remete também ao assédio moral, porque assim, você ingressou na guarda em 95, Vilar? 95. Eu ingressei em 2001. É difícil você ter um colega de serviço que não tem apelido. Quase todo mundo tem um apelido, porque cria-se, né, o hábito tal de apelidar e tal. Isso. E isso remete ao assédio. Com certeza. Porque às vezes o colega não reclama só para não ter encheção de saco. Exato. Mas ele não gosta. Mas aquilo tá machucando ele. Exatamente, ele não gosta. Né? Aí some-se a isso um problema que ele possa ter em casa. Sim. Some-se ao problema que ele tem em casa, um problema que ele possa ter financeiro. Uhum. Some-se a isso algum problema que ele tenha na rua. Pronto, você montou ali a bomba relógio. É a bola de neve que vai crescendo. A bola de neve. Se a gente puder, na verdade, tirar algumas desses problemas, obviamente que não tem como resolver tudo. Se o cara tem um problema financeiro, ele vai ter que resolver o problema financeiro dele. Se ele tem um problema no seio familiar, ele vai ter que resolver. Agora, imagine só esse conjunto de coisas na pessoa. Sim. Né? Então, assim, eu acho que é muito bem-vindo, né? Porque aquilo que é bom para você pode não ser bom para mim. Sim. Aquilo que é ruim para você pode não ser ruim para mim. Então, a gente não pode imprimir um contexto de amizade, entre aspas, né? Que leve justamente... Porque, assim, a ferramenta inocente é uma coisa. Na mão da pessoa maldosa, faz o estrago, né? E as bandeiras combate ao assédio sexual e combate ao assédio moral sempre continuarão sendo bandeiras do Sindiguardas SP. Se você tem alguma dificuldade, você quer relatar isso, procure o seu sindicato. Nós vamos te dar assessoria jurídica até para escrever o relatório da forma correta, tá bom? Para você não ter problemas aí com a unidade, né? Sim. Escrever, de repente, alguma coisa incorreta e acabar tendo que responder alguma coisa. Então, procure seu sindicato, tá? Nós vamos te dar toda a orientação e, se for o caso, o próprio advogado vai fazer a representação para que você não tenha mais esse tipo de problema. Além da parte jurídica, nós vamos fazer a parte política, porque nós vamos cobrar o chefe da unidade, o chefe do chefe da unidade, o chefe do chefe da unidade, SUPAM, SOP, SAI, comando geral, subcomando, comando geral, secretaria, se for o caso, a gente bate no prefeito. Exatamente. Porque a gente não pode deixar isso passar. Isso não pode fazer parte do nosso ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho tem que ser saudável, né? Com certeza. O menino lá da IAI brincou, falou assim, o Márcio forçou a barra porque ele falou que a gente tem que sentir falta. Sim. Mas quando o ambiente é gostoso, a gente sente falta mesmo, né? Com certeza. E tal. Mas porque o ambiente tem que ser saudável, não pode ter esse tipo de coisa, né? E entristece a gente saber que infelizmente, ainda acontece, né? Pleno século XXI. Mas estamos no QRV da corporação. Neste bloco aqui, nós vamos dar uma informação para aqueles policiais que estavam na Guarda Civil Metropolitana entre 1995
até 1998, não é verdade, Marcio? É isso aí, que é a ação dos quadrimestrais, né? Você Legal. pega uma parcela dela, né, Vilar? Uma parcela ali, a primeira... É. O período é de março de 95 até junho de 98. É dividido em quadrimestres, né? De Sim. 4 em 4 meses e tal. E nós, servidores públicos, eu não tinha esse direito, não estava na guarda ainda, mas Infelizmente, os servidores públicos que estavam na guarda nessa época têm direito a um reajuste que deveria ter sido pago lá, não pagou, gerou lá um direito, né? Sim, Chamação dos quadrimestrais. Pois bem, algum tempo atrás nós fizemos a chamada aqui. sim. Pedimos, olha, você estava na guarda nessa época, vem aqui e ingressa com essa ação dos quadrimestrais, né? E nós distribuímos o primeiro grupo, né? Vamos dizer assim. É um grupo aqui com bastante pessoas aqui e tal. Nesse primeiro grupo que nós distribuímos, é execução, não é uma nova ação, tá, gente? É execução. A ação já foi julgada, já tem acórdão e tal. A gente só entra com, a gente chama de cumprimento de sentença, né? Entra com o pedido lá, que é para pagar o que deve. É basicamente isso. O cheque já tá lá, é só você pedindo para pagar o cheque, né? Exato. Para pagar o que deve. Quando foi distribuído o cumprimento de sentença, o juiz que recebeu esse cumprimento de sentença falou assim: olha, mas esse negócio de 95 aí tá prescrito. Né? E ele deu uma decisão lá, ó, tem uma outra ação lá da saúde, lá, isso aí está prescrito. E ele extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição. Exato. E nós falamos, mas não pode estar prescrito. Não. Porque o último ato processual é de 2022 e a prescrição é quinquenal. Não pode estar prescrito. 2027, né? É, exatamente. E aí o nosso advogado fez o quê? Ele apelou da decisão do juiz. Sim. Apelou e falou assim, olha, não está prescrito, porque o último ato processual é de 2022. O juiz se equivocou. Né? Houve um equívoco, tal. Ele comparou com uma ação que não tem nada a ver com o município de São Paulo, é do estado de São Paulo e tal. Beleza. Saiu o acórdão. Sim. Segunda instância do Tribunal de Justiça, né? Uma turma lá, recursal, eles... a nona Câmara de Direito Público. Eles chegaram à conclusão de que realmente não está prescrito. E a palavra final dos desembargadores é: prossiga-se com a execução, que é o cumprimento de sentença. Ou seja, a ação volta a correr. Sim. Tá? Contudo, nós tínhamos várias outras pessoas aguardando para ser iniciado esse cumprimento de sentença, essa execução. E o que nós fizemos? Nós seguramos, por quê? Porque a gente precisava dessa decisão para não correr o risco de distribuir outras e nessas outras falar que estava prescrita. Sim. Então, essa daqui, que é o primeiro grupo, já volta a correr. Os demais grupos, que a documentação já está preparada, já vão ser distribuídos. E entre essa distribuição, nós vamos colocar esse acórdão aqui, justamente para o juiz olhar e falar assim, realmente não está prescrito. Ele já manda correr com a execução, tá? E se você ainda não entrou em contato com o Sindiguardas SP e não preparou a sua documentação, eu vou pedir para colocar um telefone aqui na tela e você pode mandar um WhatsApp nesse telefone e falar assim, olha, eu quero participar da ação dos quadrimestrais. A pessoa que te atender, provavelmente o Victor, ou o Dr. Leonardo, ou o Dr. José Wellington, vai te mandar uma procuração, Sim. um contratinho lá, uma relação de documentos que você precisa mandar para o departamento jurídico para juntar lá e fazer parte de um dos grupos de execução. É uma ação que deve demorar um pouco mais do que a ação do VR. Sim. A ação do VR Foi muito rápida, né? Foi muito rápido. Entra lá rapidinho, já está pagando. Por quê? Porque os valores são maiores. Sim. Tá? Os valores são maiores. Então, pode ser que demore um pouco mais. E assim, a base de cálculo também, entendeu? É bem mais antiga, né? Então, não, e outros é um período mais extenso, né? Sim, E de aí, 95 por exemplo, a 98. assim, né? Então, aí, por exemplo, que nem você citou o exemplo. Eu, por exemplo, não me encaixo no primeiro quadrimestre. Sim. Eu tô fora. Então, assim, aí vamos pegar o Evandro, que é um concurso antes do meu. Então, o Evandro já se tá encaixa desde em o primeiro, todos e tal. exato. Aí vão ter aqueles servidores da turma 32 ali, 31, 32, que eu sou da 30, né? Que também eles vão pegar alguns quadrimestres, Isso. mas não vão pegar todos. Então, obviamente... São que cálculos diferentes. Exatamente. Então, esse montante de formas diferentes faz com que fique um pouco mais moroso, né? Um pouco mais moroso e tal. Mas assim, é uma coisa que a gente já tem a segurança de receber essa grana, né? Sim. Pode ser que demore, depende disso do Poder Judiciário, não é empenho do advogado, mais empenho ou menos empenho, e sim o Poder Judiciário que ele anda conforme as pernas dele também, né? E outra, né? As varas da Fazenda Pública Sim. são feitas de pessoas.
umas com muito mais processo, a primeira vara da Fazenda Pública tem um monte de processo, Sim. outros com um pouco menos, né? Então as velocidades também são diferentes. Sim, né? e cada vara tem seus problemas também. Tem o Exato. colega que adoece lá, fica de licença médica, não tem Sim. peça de reposição, né? Exatamente. Lá tá defasado também o número de servidores, né? Exatamente. E aí, às vezes, você até liga na vara lá, as pessoas não atendem, porque não tem gente para atender o telefone. Exato. Né? Mas, assim, o que é de nossa responsabilidade será prestado com excelência. O serviço que é nosso será prestado com excelência. Entre em contato com o Sindiguardas SP, consulte o departamento jurídico. Se você ingressou aí a partir de março de 95 até junho de 98 para fazer parte aí da ação dos quadrimestrais. Vilar, estamos iniciando mais um bloco do Polícia Municipal em Ação. Exatamente. E nessa semana, para começar o esquenta, né? Vamos começar com a ocorrência lá na região da Nova Luz, né? Sim. A qual 3 indivíduos foram roubar um cidadão que a princípio estava passando na região, né? Achou fácil, né? Achou fácil a situação. Foi pra cima. E foi para cima e foi surpreendido que era um sargento, né, o Vilar? Sargento do EB, né? Exatamente, né? Como eu havia dito lá no programa passado, né, eu tive um problema pessoal, o celular acabou ficando em casa, né? Que é aquele que vocês mandam ocorrência, que vai aparecer aqui na tela, aqui, né? E aí, hoje nós estamos dando essas notícias, né? Sim. Um pouco mais não tão quentinhas, né? Mas importantíssimas para nós, guardas municipais, mostrarmos para a classe política, para o cidadão que não é guarda civil que assiste o nosso programa aqui, o tamanho do serviço da guarda, né? Aqui nossa, da Guarda Civil Metropolitana, né? Que é aquela que nós damos aqui, mas você tem vários veículos aí, vários canais de YouTube, né? De Instagram aí que trazem ocorrências de guardas, né? E essa aí, especificamente, né? Então o pessoal ali que estava, né? Ali, se aproveita daquela cena terrível, que é a cena de situação de drogadição, para ficar no meio ali daquelas pessoas e praticar crimes, né? Então foram para cima desse sargento do exército aí, obviamente que ele, né, era uma presa armada, né? Então quando a presa está armada, o lobo morre de fome, né? Foi o que aconteceu, né? Não conseguiram o seu intento de praticar o roubo, o sargento se defendeu, efetuou os disparos lá contra 3 que vieram para cima dele, né? E ele foi prontamente atendido pela equipe da Guarda Civil Metropolitana que estava no patrulhamento ali na região da Luz ali, né? Exatamente. Então, e assim, olha a importância, né? Não que as outras forças de segurança que obviamente patrulham aquela região ali, né? Mais especificamente a Polícia Militar, que faz efetivamente o patrulhamento, mas é uma região muito servida ali também pelos policiais da Polícia Civil, que nós Sim. temos algumas unidades ali próximas ali, né? Ali na Brigadeiro Tobias tem ali, né? O DHPP, Isso. outras unidades da Polícia Civil ali, tem o IRGD, né? Que não sei nem se tem esse nome ainda, isso é coisa de velho, né? Sim. IRGD é coisa de velho, de repente tem outro nome lá, né? Mas a importância da presença daqueles policiais que muito provavelmente estavam fazendo DEAC Sim. ali na região do comando, né? E que prontamente atenderam esse sargento do exército aí, ou seja, né? O cidadão conta com a presença da Guarda Civil Metropolitana na região ali, né? Exatamente. Até porque, como é de praxe, né? Até quem é da região sabe, né? Os policiais municipais, que quando acontece qualquer tipo, seja uma ocorrência, seja até uma entonação mais alta com esse público, né? Que ali reside, que estão na situação de vulnerabilidade social, né? Sim. O fluxo acaba virando, né? No jargão popular, né? Então tem essa gíria aí, Tem né? a gíria, o fluxo vira, né? Uhum. Aquelas pessoas que também estão naquela situação deplorável, né? Um problema social há muito aqui da cidade de São Paulo, de décadas, né? Sim. Mas se juntam e vão para cima daquela pessoa que nesse caso e em tantos outros, é a vítima, né? Com certeza. E aí, mais uma vez, entra a Guarda Civil também para poder estar protegendo quem é a vítima de verdade, né? Exatamente. Vilar, a segunda ocorrência desse programa é da equipe Ambiental Sul. Exatamente. Né? Eles estavam fazendo patrulhamento preventivo, né? Focado nas questões ambientais, né? Sim. Passaram numa região lá de Botafora e encontraram algumas pessoas ali que chamou a atenção da equipe, certo? Exatamente. Você está vendo aqui na imagem aqui a quantidade considerável, né, de drogas ali. O volume nem é um volume tão expressivo assim, mas a diversificação do do empresário da droga ali ó, tem K9,
tem haxixe, tem LSD, tem cocaína, tem crack, tem maconha. É impressionante, né? É Verdade. impressionante ali a quantidade a diversificação de droga ali, parece que a gente até brinca, a gente tava brincando aqui no off aqui, né? Tá parecendo o carro lá não da pamonha, mas o carro que vai te vender lá cera líquida, sabão não sei o quê, sódio, né? O detergente, amaciante, É né? verdade. Parece o carro de produtos químicos lá de limpeza, né? Então, e assim, é o flagelo das drogas, né? O flagelo das drogas, mas felizmente a equipe da Guarda Civil Metropolitana atenta, né? Sim. Realizando. Para quem também não sabe aqui, o Rafael usou um termo aqui que é o bota fora. O que é isso aí? Principalmente nos extremos, né, na região periférica da cidade de São Paulo, você tem alguns pontos que o pessoal vai lá para jogar entulho, né? Então, mas não é assim, não é o senhorzinho lá que fez uma mini reforma na casa dele lá, Isso. tirou alguns pedacinhos do quintal lá, falou, não, é um caminhão que chega lá e joga uma quantidade gigantesca de entulho, normalmente em área de preservação ambiental, em área que você tem minas d'água, né? A gente tinha muito Exatamente. isso aqui na Cantareira, aqui no Córrego do Bispo, né? Então, assim, são pontos de interesse da municipalidade para a preservação do meio ambiente, né? Que vale ressaltar, né? Nós estamos gravando o programa hoje aqui na quinta-feira, né? Foi na terça ou quarta-feira que o prefeito Ricardo Nunes assinou um decreto de algumas áreas da cidade de São Paulo que passarão a ser eram áreas particulares, passarão a ser públicas justamente para a preservação do meio ambiente, né? Exatamente. Então, ou seja, para isso nós temos aí os nossos policiais ambientais que patrulham essa região. Nessa ocorrência aqui, foi droga, né, Rafael? Mas nós já Sim. apresentamos localização de autos, Isso. né? Sequestro, né? Então, ou seja, a presença dos policiais da Guarda Civil Metropolitana no patrulhamento ambiental nessas regiões faz uma diferença sem tamanho, né? É verdade. Uma diferença sem tamanho e especificamente na região da Zona Sul também, ô Vilar, é uma região que ela tem muitos sítios, né? Até por conta da Sim. natureza, tem muitas árvores, É a né? área territorial maior aqui da cidade de Exatamente, a São área Paulo, né? geográfica maior, É. né? E também é uma área muito conhecida com grande incidência de festas raves, talvez por isso a diversidade. Pode Enfim, ser. né? Quem vai analisar isso vai ser a Polícia Civil, né? Exatamente. Mas realmente é uma área conhecida como prática de festas desse tipo, né? Exatamente. Vilar, agora a Inspetoria Regional de Boimirim estava Sim. fazendo patrulhamento lá na região da UBS. Sim. E aí viu duas pessoas numa motocicleta, na contramão, né? Contramão. Naturalmente, o primeiro alerta é o Código de Trânsito Brasileiro, já Sim. começa daí, né? Exatamente. E só que essas duas pessoas pilotando de forma descompatível com a via, né? Fora a questão da contramão também, a velocidade, enfim, né? Isso chamou a atenção. Porém, a equipe estava fazendo o serviço dela, o patrulhamento dela, né? A princípio estava focado lá na proteção dos próprios municipais, né? Exatamente. Dos bens municipais. E passou-se algum tempo. E aí os munícipes chamaram a mesma viatura, né? Minutos depois, dizendo... Nas proximidades ali, Exatamente, que nas proximidades uma moto com as mesmas características tinha sido abandonada, Exato. né? E aí chegaram lá, pasmem, né? Era a mesma moto da situação Sim. e nela constava como produto de roubo, né? Produto de roubo, exatamente, né? Vocês estão vendo aqui nas fotos aqui. Então, fica mais esse alerta, né? É um alerta, tem que ser um alerta para a sociedade, para poder cobrar, para que a gente tenha mais guardas civis metropolitanos. Imagine só, né? Às vezes a gente tem aí algumas inspetorias com um efetivo defasado, né? Sim. A prioridade, né? Vamos dizer assim, o momento crítico que a cidade está vivendo na região central, né? Então, às vezes, não raro, a gente encontrar equipes aqui da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Oeste, puxando patrulhamento aqui no centro de São Paulo, né? Dado a necessidade do efetivo e o problema crítico aqui no centro. Mas nas periferias, nós temos esse mesmo dilema, né? Ou seja, você tem menos efetivo, tanto da Guarda Civil Metropolitana quanto de outras forças de segurança, Sim. né? E a criminalidade aproveitando dessa defasagem para fazer a sua lucratividade em cima do cidadão de bem, né? Da ausência do Estado, né? Exatamente. Então, ou seja, a motocicleta vinha vindo ali,
se deparou com a equipe que estava fazendo o patrulhamento na região, obviamente, está na contramão, já sabe que vai ser abordado, né? Torceu o cabo Acelerou. e pinoteou. Não tem como. A viatura para perseguir uma motocicleta, né? É muito difícil, né? Então a equipe avistou, obviamente deve ter jogado na rede ali, né? Ó, ficar atento à motocicleta XYZ. E aí eles continuaram fazendo patrulhamento ali, obviamente, com o seu tirocínio muito mais aguçado, né? Falou, ó, esses caras podem, a gente pode se trombar novamente com eles e tal. E aí, quando se aproximavam lá de uma das MFs da região deles lá, foram solicitados pelos munícipes, falaram assim, ó, tá uma motocicleta aqui. Quando eles chegaram lá, era aquela que eles haviam avistado, fizeram a consulta, que é de praxe, né? Vocês não estão vendo nas fotos, é a motocicleta que está abandonada aqui, e mais um bem restituído a um cidadão paulistano, né, que foi vítima aí dessa epidemia que a gente vive aqui na cidade de São Paulo de violência, de roubo, de furto, né? Porque, assim, o roubo é terrível, né? Porque ele coloca a tua vida em risco. Sim. Se ele não colocou a tua vida em risco, ele colocou a sua questão psicológica. Porque, às vezes, o que você tem? Às vezes você tem um simulacro, né? O simulacro, obviamente, que não vai te matar, mas numa situação de estresse, aponta um simulacro para você ver o que seu coração faz, o que o seu psicológico te leva, né? Ou seja, aquela violência intrínseca ali, né? Sim. O desespero da pessoa de perder a vida, né, na mão de um criminoso. E a Guarda Civil Metropolitana está lá, está na rua, fazendo seu patrulhamento preventivo, mostrando para a sociedade o valor que essa instituição tem para a cidade de São Paulo, né, Rafael? Exatamente. Parabéns para a equipe de Boimirim, né? Nas últimas oportunidades, nós tivemos muitas ocorrências das unidades especializadas, Sim. falando especificamente da Zona Sul, né? Sim. Mas o que mostra que a Guarda Civil como toda e a região Sul, né, como toda, está em harmonia, né? Do ponto de vista de eficiência dos serviços públicos, né? Então, Exatamente. parabéns às equipes Dedicação, envolvidas, né? a dedicação dos profissionais, parabéns, inclusive, aos gestores também da região Sul, né, o comandante Sul, né, porque como nós aprendemos lá na academia de formação, né, Sim. a tropa é espelho do comando, né, então se você Exatamente. tem indícios de que a tropa tem trabalhado de maneira eficiente, significa que também que o comando ele tem dado meios para isso, né, minimamente, né, então A parabéns. gestão está proporcionando o policiamento na ponta da linha, Exatamente, né? dando aquela liberdade de trabalho, né, Velar? Exatamente. E, Rafael, a nossa quarta e última ocorrência aqui, né? É uma ocorrência que parece uma reprise, né? E num curto espaço de tempo. Então, equipes lá de Santana, né, receberam a chamada via rádio, né, da CETEL, dando conta de um desaparecido que foi localizado na região do Tietê, como nós havíamos veiculado aqui no último programa Polícia Municipal em Ação, né, o último bloco Polícia Municipal em Ação. Então, mais uma vez, o sistema localizou uma pessoa que estava desaparecida, né, e obviamente que câmera não corre atrás de ninguém, câmera não prende ninguém, câmera não socorre ninguém. Quem socorre, quem prende, quem corre atrás são os policiais, né? Sejam eles policiais estaduais ou os nossos policiais aqui da Guarda Civil Metropolitana, os nossos policiais municipais. E foi exatamente o que aconteceu, né? Então, mais uma pessoa que foi localizada ali, passou ali pelo sistema, o Smart Sampa, né? Se errei o nome, depois me corrija aí, né? O Smart Sampa, passou lá pela câmera lá, a CETEL recebeu o alerta e aí os policiais foram até lá e localizaram, né, Rafael? Exatamente. Tem algumas imagens e áudios que nós não podemos colocar aqui por questão de direitos de imagem, né? Mas é muito emocionante estar vendo isso acontecer, né? Sim. Isso tornar-se uma realidade no município de São Paulo, um município tão grande, né? Parecia ser impossível uma coisa dessa e a gente está vendo que hoje é uma realidade. Então você tem uma mãe, né? De maneira muito emocionada, agradecendo aos policiais da Guarda Civil Metropolitana por terem encontrado o filho que estava desaparecido há 4 meses, né? E digo mais, viu, Rafael? Eu tive a oportunidade de conversar lá pessoalmente com os policiais lá em Santana. A satisfação que eles têm desse serviço. Sim. Né? Porque, assim, obviamente que prender um ladrão é gostoso. Só se algum polícia tá louco que não gosta de prender ladrão. Todo polícia gosta de prender ladrão. Né? É a essência do nosso trabalho. Mas quando você localiza uma pessoa, que você restitui alguém ali para o seu seio familiar, cara, é uma emoção sem tamanho. É uma emoção sem tamanho. E assim, a junção da tecnologia que nós estamos recebendo agora, elas vão passar a ser embarcadas, inclusive,
Sim. né? Nós já temos aí algumas viaturas aí que já receberam lá o kit lá de câmera lá parece que tem um tablet também que acompanha lá, né? Então, ou seja, a junção da tecnologia com o policial incentivado, bem preparado, bem Exatamente. treinado e bem valorizado, precisa valorizar bem os policiais, né? Isso. Porque senão não adianta nada. Se estiver passando fome, não vai resolver nada a câmera, né? É Pode ser de verdade. altíssima tecnologia, mas não vai resolver nada. Então, ou seja, esse tripé treinamento, né? Qualificação, né? Qualificação e valorização, o resultado é esse. É o cidadão sendo bem atendido, né? Ou seja, uma pessoa que estava desaparecida, um filho que volta ali, né, pro amor da mãe dele, né? É verdade, Vilar. Vou deixar aqui os parabéns à equipe de Santana por esse belíssimo trabalho, né? Certamente, eu sou pai, você também é, né? Com E certeza. aí, pensando como pai, né? Meu Deus. Meu Deus do céu, um filho 4 meses, com certeza a mãe já tinha imaginado que O pior, o né? pior, já tinha partido dessa para melhor, né? E hoje, com certeza, o filho já tá lá nos braços da mãe, né? Na asa da mãe, Exato. tomando cafezinho, graças aos policiais municipais, em especial a equipe de Santana. Parabéns. Polícia Municipal em ação, né? Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro. E antes daquele recado que você já sabe, tem um outro recado, né, Marcio? É isso aí, Vilar. Bom, o primeiro recado é que até o dia 18 de março de 2024, nós temos uma responsabilidade, nós que ingressamos antes de 18 de dezembro de 2018, Sim. 16 de dezembro de 2018. Nós temos uma responsabilidade, que é optar ou não pelo FUNPREV, nós que estamos no FUNFIM, Sim. né? Para tomar essa decisão, se você ainda não tomou essa decisão, você não sabe ainda se você vai ficar no FUNFIM ou se você vai migrar para o FUNPREV, semanalmente nós vamos disparar novamente o programa que nós gravamos e explicamos as diferenças dos sistemas FUNFIM e FUNPREV. Então, uma vez por semana, você vai receber lá na sua palma da mão lá o FUNFIM e o FUNPREV para você assistir e entender qual sistema é melhor para você. Só que para você receber ele na palma da sua mão, primeira coisa, tem que estar inscrito, Sim. né? Segunda coisa, tem que assinalar aí o sininho de notificações. Clicou lá no sininho de notificações, você vai estar inscrito, já vai receber o programa do Fique por Dentro, mais os programas que a gente posta na palma da sua mão, no seu smartphone, no seu celular, tá? E uma vez que recebeu, assistiu, gostou? Dá um like pra gente, curta, comente e compartilhe.